todos, eu hoje trago o habitual feed de leituras, desta vez da segunda quinzena de outubro, e eu vou tentar despachar isto porque foi uma quinzena muito produtiva em termos de quantidade e qualidade também não foi mal. Vou deixar também cá em baixo o link da opinião escrita no blog, porque é capaz de ficar assim um bocadinho mais composto. Eu iniciei então a quinzena com um livro para o projeto Historiquices da Miúda Geek. Este mês era a autora Louisa May Alcott e eu já tinha lido Mulhercinhas e Boas Poças, e então li Homicinhos, que é uma espécie de continuação. Eu li Mulhercinhas e Boas Poças, teria os meus 10 anos a primeira vez e adorei, achei uma história muito fofa. E eu julgo que foi o ano passado ou há 2 anos que só fui reler e apesar de estar mais crescida voltei a adorar. Então tinha algumas expectativas com este livro, mas não foram superadas. Para já, este livro é uma adaptação da história original, portanto eu não sei se o problema foi mesmo da própria história, se foi com a adaptação. Depois aqui nós encontramos já a Cho, casada e com 2 filhos, e então já fundou a sua escola para jovens com poucas possibilidades. Então a maioria da escola, a maioria dos alunos são rapazes, há apenas na altura uma rapariga e depois entretanto aparece outra. Mas eu não gostei, eu acho que lhe dei, se não estou em erro, 2 estrelas. Eu não sei, para já a família principal, a família Marsh, acaba por não ter aqui tanto protagonismo. A Cho aparece algumas vezes, porque lá está, é da escola, mas não sei, não senti aquele clima familiar, aquele clima quente, aquele clima doce que eu encontrei em Mulhercinhas e não gostei. Eu recomendo o Mulhercinhas e o Boas Poças, mas efetivamente este não vale a pena. Depois li uma novidade da Porta Editora. É um livro de uma autora que tanto a minha mãe adora, já de volta e meia me diz para ler, e a Silfana do blog Por Detrás das Palavras também gosta bastante e já me tinha recomendado. Então eu vi a sinopse deste livro, pareceu-me interessante. Estou a falar de O Regresso da Primavera, de Svefa Kassati Modigani. Eu li há uns 15 anos um livro, o Baunilha e o Chocolate, e eu na altura lembro-me que gostei, mas não me marcou particularmente, eu não me recordo de nada. Mas esta sinopse, como uma das protagonistas, portanto, nós aqui temos 2 protagonistas, é o Lourenço, que é um professor de economia geográfica, se não estou em erro, numa escola com jovens assim mais problemáticos, e a Fiamma, que é diretora editorial numa pequena editora. Portanto, aqui, como tinha a parte ligada mais aos livros, despertou a minha curiosidade. Eu gostei, eu dei-lhe 3 estrelas. É aqueles livros assim, lá está, romances. Nós sabemos, o livro já, quando se inicia, o Lourenço e a Fiamma já têm uma relação estável, com alguns anos. Portanto, por aí não é nada de, não é daqueles livros em que nós temos o par romântico, mas só no fim é que ele se junta. Não, aqui já, quando iniciamos a história, já sabemos que eles são um casal. E depois vamos conhecendo a vida deles. E em termos de estrutura, o livro surpreendeu-me, porque foi algo assim um bocadinho diferente do que eu tinha já lido. Portanto, nós iniciamos com, o livro está dividido em partes, iniciamos com uma parte entre eles os dois, portanto, atual, e que vamos conhecendo a vida deles os dois, e depois temos a parte do passado da Fiamma, depois voltamos outra vez ao presente, depois vamos ao passado do Lourenço, e depois ao presente, e depois então ao passado deles os dois, como é que eles se conheceram, como é que eles começaram a sua relação, e depois voltamos ao presente. Portanto, esta estrutura foi algo que eu... Pronto, normalmente eu já tenho lido livros e é algo que eu gosto quando voltamos atrás e andamos para a frente. E normalmente são por capítulos ou assim, e este achei diferente porque lá está,
Temos primeiro o passado de um, temos depois o passado do outro e depois então o passado em comum, e eu achei isso interessante. É engraçado também ver, porque isto é uma relação já mais madura. Eles já estão, já são pessoas mais maduras. Ela acho que está nos 40 e ele à volta dos 50, se não estou em erro. E também já vêm de casamentos falhados, já vêm de divórcio, portanto nós vamos tendo aqui o seu percurso. Gostei também de termos aqui alguma situação política e económica, neste caso de Itália, com a questão do desemprego e das dificuldades económicas. Senti falta, lá está, de ter, gostava de ter tido um bocadinho mais de contacto com o mundo editorial, e não acaba por ser aqui só algo leve, não temos grande contacto, mas gostei. Lá está, não, é um livro um bocadinho fora do que eu costumo ler, mas deu para perceber que quando quiser assim isto é de manhã e o cérebro ainda está a tentar trabalhar. Romance, assim, um livro assim de romance, assim, mais leve, assim, daquelas leituras mais leves, mais fluídas, a Svefa é uma boa opção, porque em termos de escrita, em termos de narrativa e de construção da história, eu achei que era muito fluida e li isto. Eu li o livro, se não estou em erro, em 2 ou 3 dias, li muito bem, e 3 estrelas. Depois, um histórico, O Livro Negro, de Hilary Mantel. Eu já tinha lido setembro, agosto, não sei bem, o Wolf Hall, e não tinha gostado muito. Eu tinha-lhe dado 3 estrelas pela contextualização histórica, pela informação histórica, e aqui vou manter a classificação das 3. Lá está, pelo trabalho de investigação da autora. Em termos de escrita, eu da última vez, o outro livro costumo muito a ler. Este achei a escrita ligeiramente mais fluida, mas ainda assim não me agarrou. Neste livro também notei, ou então fui eu que já tinha lido o outro livro e já vinha preparada, a autora no outro livro acaba por tratar muito o Thomas Cornwell por ele, na narrativa é sempre ele, e aqui ou fui eu que já estava habituada, ou então senti que a autora usou essa expressão, esse estilo menos vezes, apesar de ainda existir. Aqui, então, acompanhamos a sequência de acontecimentos, portanto, já depois de a Ana Bolena ter tido o seu bebê, a princesa Elizabeth, que já tinha sido no outro livro, portanto aqui é já depois, e vamos aqui percebendo a queda de Ana Bolena, as coisas que levaram os acontecimentos. Portanto, é um livro que tem muita intriga, tem muitos jogos ali, muitas, como é que se chamam? Não é intrigas, mas espécies de conspirações, e temos muita informação. Temos aqui também e já tínhamos no outro, a Jane Seymour, que é então a terceira mulher de Henrique VIII, e aqui então vamos percebendo a queda da Ana Bolena e então o jogo de peões para levar a Jane ao trono. Eu gosto muito do período Tudor, mas efetivamente a escrita da Hilary Mantel não é a mais acessível, não é a mais fluida. Lá está, vou-lhe dar 3 estrelas, ou dei-lhe 3 estrelas pelo conteúdo histórico, pela informação, mas não é uma leitura. Não senti que fosse uma leitura que desse para ser e que fosse uma leitura fluida. Eu li rápido porque li na maratona da Dora e, portanto, dediquei mais tempo a ler o livro, mas são livros que custam a ler, que exigem a nossa atenção, e não foi assim nada de extraordinário. Depois li um livro que foi uma leitura conjunta com a Neusa Coelho e com a Elissa, também para o projeto Outubro Vitoriano, da Elissa. Eu li então Uma Fortuna Perigosa, do Ken Follett, e adorei. Eu dei-lhe 5 estrelas. É um histórico do autor, eu gosto muito dos históricos. Também já li os thrillers, mas não li ainda tantos para poder assim opinar. Acho que já só li 2 thrillers do autor, mas em termos de thrillers policiais, em termos de históricos, eu gosto bastante. Eu adorei Os Pilares da Terra. O Mundo Sem Fim gostei, mas achei já muito parecido
à fórmula dos pilares, mas os pilares da Terra são muito bons e este livro não foi exceção, é excelente. Aqui acompanhamos, o livro inicia-se então com uns jovens no colégio, são assim adolescentes. Temos o Yuke, que é um jovem que o pai não é assim muito bem visto na família, porque tirou o seu dinheiro do banco da família, portanto a família, agora não me recordo do nome, são uns banqueiros, e o pai dele retirou o dinheiro do banco, portanto é considerado assim um pecado capital da família, ter tirado o dinheiro do banco para formar a sua empresa. Era uma fábrica de qualquer coisa, se não estou em erro. E a história inicia-se então com ele, no colégio, com o seu amigo Tónio, que é de um país da América Latina, Córdoba, acho eu, que estão no lago. Está outro rapaz também com eles, que era um amigo, que eu acho que é o Peter. E, entretanto, temos também o primo direito do Yuke, que é o Edward, e o seu grande amigo, que é o Mickey, acho que é Mickey, que também é natural do país latino, Córdoba, mas tem mais posição. A família dele é mais poderosa do que a família do Tónio. E eles chocam, eles não se dão muito bem, e há o Peter acaba por morrer. Então, e nós, tipo ali afogado, e vamos percebendo ali que temos dois grupos e aconteceu ali qualquer coisa que se calhar não é bem assim. Depois vamos acompanhando então ao longo de vários anos a vida destas personagens com outras introduzidas, como é o caso da Augusta, a mãe do Edward. E eu, tal como eu disse, eu adorei 5 estrelas. Eu adorei a forma como o Ken Follett conseguiu-nos apresentar e não é demonstrar, é descrever e caracterizar a sociedade financeira, o sistema financeiro, ali as movimentações, as influências, o que é as consequências, muito bom. Acaba, apesar de ser do século XIX, acaba por estar ainda ali assim muito atual aos dias de hoje, portanto. E o trabalho do Ken Follett está mesmo muito bom. Depois temos também aquela questão das personagens, as personagens boas, as personagens más. O Mickey e a Augusta são personagens muito detestáveis, personagens que me apeteceram durante grande parte do livro, que tivessem o que mereciam. E lá está, eu adorei 5 estrelas. Quem gosta de históricos, acho que vai gostar muito deste livro. Depois li Shimo Sortudo, de Kingsley Amis. Eu tinha visto a classificação e assim lido por alto algumas opiniões no Goodreads e a edição que era um livro cómico, mas eu sinceramente não achei. Isto então acompanha o Jim Dixon, que é um professor universitário de História, mas que nós não percebemos que ele não está, que ele não se sente enquadrado naquela profissão, não se sente enquadrado na vida dele, e depois é assim episódios do dia a dia dele e relacionar-se com o reitor, não é o reitor, mas é o chefe académico dele e com a família dele, e assim eu dei-lhe uma estrela, eu não gostei. Sabem aquela sensação de estar a ler e para já eu não conseguia identificar as personagens, quem era quem. Eu tive até ao final do livro muita dificuldade com a identificação das personagens, não consegui assimilar quem era quem. E depois, em termos de história também, aquela sensação quando chegam ao fim, leram o livro e o que é que retiveram da história? Nada. Foi isto que aconteceu. Eu tive para abandonar a leitura do livro, mas como era um livro pequeno, isto tem 219 páginas, portanto fiz o esforço e terminei o livro, mas efetivamente não gostei e não recomendo. Uma estrela. Depois, uma novidade da Guerra e Paz. Isto tem aqui o marcador de livros, mas é porque eu, entretanto, eu terminei de ler e disse, meio pá, tens que ler, que isto é giro. Sou dos anos 80, não tenho medo de nada, de Joana Emílio Marques. É assim, eu nasci no final de 81 e eu sou uma pessoa em termos de infância algo nostálgica. Eu gosto de ver coisas dos anos 80, gosto de ver coisas dos anos 90. Pai, que há uns 12 anos ou assim, descobri o site Mistério Juvenil. Eu vou tentar deixar o link cá em baixo, e onde podem ver anúncios, podem ver introduções dos desenhos animados. Depois também participei no fórum do Mistério Juvenil, portanto,
Eu gosto muito de recordar coisas dos anos 80 e anos 90 porque foi a minha infância, foi ali a minha adolescência. E eu gosto. E enfim, este livro, anos 80, chamou por mim e eu tive que ler. Eu adorei. Para já, em termos estéticos, a capa é linda. O livro por dentro também é lindo. Olhem para isto. Olhem para isto. E depois por dentro também cada página tem os seus aqui as suas ilustrações, tem muitas fotografias também de recordações. E foi uma excelente viagem no tempo, até os anos 80. Tem muita coisa. Fala dos desenhos animados, tem, por exemplo, a letra do Tom Sawyer, tem a letra do D'Artagnan, fala aqui das bolachas Marias. Eu adorava molhar as bolachas Marias no leite. Também estou gaga. Também as molhava no chá e depois fazia algo que eu chamava as sandes de bolacha Maria. Não punha manteiga. Pegava numa bolacha Maria, punha chaleia caseira e depois punha outra bolacha Maria por cima. E assim, era fantástico. Fala aqui também de vários anúncios, ou aquilo que nós chamamos, agora chamam-se anúncios, na altura nós falávamos muito dos reclames. Tem também aqui uma parte, deixem cá ver o seu encontro, que é com palavras que nós dizíamos nos anos 80 e agora o pessoal se calhar não conhece. Tem então o reclame, que eram os anúncios publicitários, as lambretas, que eram os scooters, chamávamos bacanos quando queríamos dizer fulano, sei lá. Tem aqui, quando queríamos dizer que aquele gajo era chatoso ou era bonito, nós dizíamos que era um borracho. Também dizíamos, onde é que está? Quando dizíamos, por exemplo, dá-me um coche daquilo, portanto, dá-me um bocadinho daquilo. O coche, eu lembro-me de usar muitas vezes essa expressão. Talvez, se calhar, não tanto nos anos 80, mas se calhar anos 90. Mas sim, mas tem aqui... Sei que a outra pessoa é bonita, dizíamos o borracho, acho que já disse isso, que é um gato ou uma gata, portanto, também era um sentido bonito. Fala aqui também das séries de televisão, fala da fama, fala dos desenhos animados, já referidas, das mostranças sociedades hoje. Portanto, tem aqui, fala das bobocas, das fantasias de Natal. Tem aqui muita coisa, mas também tem, e foi isso, e eu acho que é o único defeito que eu consigo apontar, é que ele é um livro muito pequenino. Eu li isto em uma hora e pouco, e fiquei com vontade de recordar mais coisas, porque é certo que há algumas coisas que eu não recordo. Por exemplo, a autora fala aqui de na escola não ser o hábito de usarem as mochilas, era aquilo que ela chama de pastas, que era então, eu sei porque já vi, eram assim quadradas, assim castanhas, e tinha uma peguinha e dava também para pôr às costas, mas eu sinceramente eu não me lembro se algum colega meu tinha isso. Eu fiz a primária toda com mochilas, e acho que a maioria dos meus colegas também tinham mochilas. Eu conheço o conceito. Se calhar havia um ou outro que tinham as pastas, mas eu acho que, porque eu entrei para a primária em 87 e também já tinha mochilas. Fala também dos desenhos animados da Candy Candy, que eu recordo não, já ouvi falar, mas não recordo de ter visto. Mas lá está, não só quem nasceu nos anos 80, mas quem nasceu essencialmente também anos 70, final de anos 70, vai recordar aqui muita coisa. Ainda se calhar mais do que eu, tal como eu referi. E o que eu posso apontar como defeito do livro é ele ser tão pequeno. Eu queria mais. Por exemplo, senti falta daqui referirem não falam aqui no programa o Agora Escolha, portanto, e era um programa mítico que marcou várias gerações, mas foi sem dúvida uma excelente viagem aos anos 80, uma excelente viagem à minha infância, e adorei, 5 estrelas. Depois, a última leitura do mês, mais uma novidade da Porta Editora, Para Lá do Inferno, de Isabela Allende. Eu gosto muito da escrita da autora, eu gosto muito dos livros. O primeiro livro que li já foi há uns anos, foi A Casa dos Espíritos, e fiquei maravilhada com a escrita. A forma como a autora nos conta a história, eu não sei explicar, mas é algo que eu adoro.
Aqui temos então três personagens. É o Richard, que é um professor universitário, é americano. Temos a Lúcia, que é uma chilena e que está há 4 meses nos Estados Unidos e é também professora, portanto, e o Richard é o seu senhorio. Eles são pessoas assim já mais maduras, estão nos seus 60. E depois temos a Evelyn, que é uma jovem imigrante ilegal nos Estados Unidos e ela é da Guatemala. E estamos no inverno, há uma tempestade muito, como é que se diz, muito forte de neve em Nova Iorque, portanto assim está o caos e acaba por ser o ponto de partida para ligar estas três personagens. E há aqui algo que as vai ligar, eu não vou dizer o quê, porque não diz na sinopse e eu não quero ser spoiler. Mas então, estas três personagens são assim, num curto espaço de tempo, são forçadas, entre aspas, a relacionar-se. E nós vamos, perdão, e nós vamos conhecendo o passado delas, portanto vamos também aqui andando presente, passado, e eu adorei. Para já a Isabela Allende também nos seus livros acaba por pôr histórias de vidas duras, aborda a questão de imigração também ilegal, a forma como as questões políticas dos países da América Latina, nomeadamente aqui a Guatemala e o Chile, a forma como essas populações são afetadas, o que é que as pessoas fazem, a forma como têm que fazer a sua travessia para entrarem nos Estados Unidos. E depois também aqui a descoberta de um amor maduro. Eu gostei muito mesmo, 5 estrelas. Eu gosto muito da escrita, lá está. Eu acho que a escrita dos autores latinos é diferente da escrita da escrita dos escritores. Escrita dos escritores fica um bocado estranho, mas da escrita de autores mais anglo-saxónicos. É claro que há autores anglo-saxónicos que conseguem passar as emoções muito facilmente, mas acho que a escrita dos autores latinos é muito diferente. E depois, e uma característica da Isabela Allende eu li poucos livros, acho que só li 2 ou 3 livros do Gabriel Garcia Marques, mas também tem essa componente de mais realismo mágico, assim, de misturarem também ali assim, um pouco daquelas questões mais de misticismo que estes povos têm muito, a questão dos espíritos. E pronto, eu adoro Isabela Allende, lá está, não consigo ser tão imparcial assim, porque quando são livros de autores que eu gosto, é muito difícil, o livro tem que ser muito mau, a história tem que ser muito má para eu não conseguir gostar. E eu gostei muito, eu li, foi muito fácil entrar na história. A escrita de Isabela Allende é uma escrita que cativa, uma escrita que me agarra. E pronto, se são fãs da autora, recomendo. E depois vamos parar um minuto para observar esta capa lindíssima. Isto parece, assim, tem ar de pintura. E, a sério, eu acho esta capa lindíssima e eu adorei. 5 estrelas. E pronto, foram estas as muitas leituras da segunda quinzena de outubro. O vídeo está a ficar longo. Todas as vossas opiniões vão estar com o link cá em baixo para o blog. Digam-me se tiveram curiosidade, se não tiveram, se já leram algum, se não leram, contem-me cá em baixo. Contem-me também cá em baixo quem é que daí nasceu ou teve a infância nos anos 80 e que também adora estas recordações. E pronto, por hoje é tudo. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!